Olha, eu cheguei ontem à noite em casa, o padre Fabrício falou assim: Padre Wagner, eu deixei as perguntas na sua casa. E ontem eu, infelizmente, peço até desculpas, né, por não ter podido participar com vocês no dia de ontem, porque nós recebemos a visita de um arcebispo de Maputo, da capital de Moçambique. Passou o dia conosco aqui e eu tive que, portanto, prestar as honras da casa. E depois, logo em seguida que ele foi para Aparecida, eu tinha uma missa na novena da nossa padroeira, lá na Catedral de Lorena, Nossa Senhora da Piedade. Então eu cheguei em casa, meia-noite quase, aí que eu fui ver as perguntas. Aí eu falei assim: meu Deus, o padre Rafael bateu nesse povo tanto, minha gente, durante esses dias, que tanta pergunta que ele espremeu o povo que nem azeitona. Que bom. Estou muito contente pelas perguntas. Deus abençoe, então, esse nosso momento. Olha, eu recebi as perguntas, saí daqui, fui correr. Quando cheguei, eu vi a riqueza das perguntas. Como disse o padre Wagner agora, verdadeiramente as perguntas mostram muito bem o trabalho que foi feito ao longo destes dias. Eu faço só uma proposta. Poderiam planejar daqui até 10 anos para responder as perguntas. Podem sair 10 encontros de formação de comunidades novas, não? Mas vamos lá, beleza? Parabéns para as pessoas da Canção Nova que fizeram a síntese, foi muito bem feita, viu? Academicamente, muito bem feita. Penso eu que não adiantaria simplesmente ler a pergunta e responder. O método pode ser aleatório, mas vamos por temas, não? O tema da consciência. Não sei se o senhor quer começar com uma das perguntas ou com uma das... Não, eu gostaria apenas de reforçar, porque de fato são muitas perguntas, não teremos condições de responder a todas, mas de reforçar alguns pontos que o padre Rafael nos apresentou em termos de referências também, sobre, em termos bibliográficos, sobre a teologia moral. Primeiramente, o padre Rafael citou a carta encíclica de João Paulo II, O Esplendor da Verdade. Né? A carta Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Então, em termos de consciência, norma e tal, é um documento importante que vocês podem consultar, ler e estudar. Obviamente que nós temos o conteúdo da doutrina moral presente aqui no Catecismo da Igreja Católica, a terceira parte do Catecismo. O Catecismo é organizado, estruturado em 4 partes, e toda a terceira parte do Catecismo é o desenvolvimento da doutrina moral católica. Então, aqui, em termos também de consciência, formação da consciência, nós temos alguns números que são importantíssimos. Algumas perguntas eu vi que dizem respeito à questão da liberdade. Então, tem alguns números aqui do Catecismo que são muito importantes para iluminar por exemplo, essa questão a respeito da liberdade. E, por fim, um outro texto do Magistério da Igreja que eu gostaria de apresentar é da Pontifícia Comissão Bíblica, um texto um documento que se chama Bíblia e Moral. As raízes bíblicas do agir cristão. Então, esse é um texto também não muito conhecido, porém importante para quem quer aprofundar o seu estudo sobre as questões morais. Também sobre a consciência, esse texto, Bíblia e Moral, raízes do agir cristão. Ok? Eu dividi as perguntas da consciência em 5 grupos. Ao todo, 40 perguntas sobre a consciência moral, praticamente. Então, as primeiras 8 perguntas têm todas a ver sobre a formação inicial da consciência. A consciência moral não é um órgão corporal e não se pode confundir nem com a alma, nem com a razão. A consciência moral é um estado próprio que cada um de nós tem perante uma eleição definitiva, ou o bem ou o mal.
Algumas pessoas perguntaram muito bem feitas as perguntas. O mal se escolhe? Sim. Da mesma forma que se escolhe o bem. Há pessoas que optaram pelo mal. Eu não posso dizer infelizmente, porque quando você opta, você está fazendo um exercício de liberdade. O que acontece é que quando você opta pelo mal, moralmente você está indo na contramão, porque a proposta de Jesus é que todos nós optemos pelo caminho do bem. Uma coisa te falta. A carta encíclica de João Paulo II está baseada na pergunta daquele que popularmente nós chamamos de jovem rico. Mestre bom, que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe faz a primeira pergunta rasgada: por que me chamas bom, se um só é bom? O problema do bem e o problema do mal está inscrito na nossa consciência. Alguém dizia uma coisa muito interessante e muito sólida. Quais são os sinais evidentes em uma pessoa com tipos de consciência? Seus comportamentos, seus atos. Então, por exemplo, você tem muitas vezes pessoas com consciência laxa, com consciência banal, mesmo dentro de uma estrutura eclesial. Que esse vai ser o último grupo de perguntas que vamos tentar responder, porque todas elas estão dirigidas para a vida comunitária. Houve perguntas, por exemplo, quando você na comunidade percebe que o formador ou a formadora tem uma consciência laxa, pois você tem que adverti-lo. Por quê? Porque a consciência precisa de formação. Ela vai sendo gradativamente, lei da gradualidade, gradativamente formada, iluminada. Vou colocar um exemplo que me veio ontem à noite, né? Alguns alunos nas universidades utilizam o 25% de ausência e não vêm na sala de aula completando 25% de ausência. Moral e eticamente, esse 25% seria em caso de doença, em caso de gravidade, em caso de um infortúnio, mas não é para eu ficar feliz da vida dormindo em casa. Estão percebendo a dicotomia que se pode criar na consciência? Por exemplo, todos nós na Diocese de Londrina, todos os padres estou me referindo, quando abastecemos o carro, pegamos uma nota e levamos isso no economato. Você assina e você descreve, descrição, enchi o tanque na semana correspondente a tal e tal. Eu poderia perfeitamente levar as notas do enchimento do carro de Londrina até Cachoeira Paulista e dizer, passem essas notas aí, compro a contadora da Cúria, passo um pouquinho de manteiga, beijinho e tchau, e me retornam. Eu estou roubando a Cúria e estou roubando a Canção Nova. Porque primeiro, eu não tinha por que vir de carro até aqui. Eu vim para uma atividade que não é diocesana. A consciência já vem iluminada, ou a consciência já vem depravada. Se essa consciência não é advertida, ela continuará declinando. É a famosa teoria do rouba, mas faz. Às vezes, a nossa consciência pode trazer consigo isso. E por último, numa sociedade em que os relacionamentos são descartáveis, como formar essa consciência para compromissos definitivos? Honestamente, eu pensei ontem na novela de Dostoiévski, Crime e Castigo. Olha, essa é a situação desde que o mundo é mundo. Tem gente que se compromete para fazer de conta. Isso era no século 1, 2, 10, 15, 25 e 40. Eu não posso obrigar alguém a que se comprometa.
E eu também não conheço as intenções da consciência dessa pessoa. Já que nesse último grupo de perguntas da consciência, eu vi tanto questionamento, por exemplo, na relação que existe entre o decálogo e as bem-aventuranças. Se você continua preparando o seu exame de consciência sobre o decálogo, com todo respeito, é uma moral ultrapassada. Se para você não ir na missa é um pecado mortal, porque está nos deveres da igreja, mas você vai na igreja e participa da missa estando com a cabeça em São Paulo, não sei o que está fazendo na celebração eucarística. Não sei qual é o tipo de presença que você tem. Para mim, isto tem que ficar cada vez mais claro. Uma das coisas que o padre Wagner citou no neopelagianismo foi precisamente isso. Tem muita gente neopelagiana dentro das comunidades, dentro dos seminários e dentro do episcopado. Eu sou bom, mas eu não faço o bem. Então estou aqui, mas estou em outro lugar. Digo que estou fazendo isto, mas verdadeiramente eu não estou por inteiro. Não estou, porque o termo comprometer-se não é um termo de definitude, é um termo de definição. Então aí a coisa muda por completo. Estou casado, sou celibatário, sou presbítero. Isso me define. E ao definir-me, os meus atos morais devem corresponder a esse estado de consciência no qual eu me encontro. Se não, aí coloco o último ponto, como se dá o verdadeiro livre-arbítrio em Paulo quando ele fala: faço o que não quero. Se dá em Paulo, em mim e em você. Tem pecados com 48 anos de vida que tenho, que ainda carrego e penso que vou carregar por sempre. A minha consciência sabe que eu não deveria errar, mas continuo errando. O disse ontem, eu posso fazer de tudo para iluminar essa consciência, para fortalecer essa consciência, mas tem só uma coisa que se deve trabalhar: o livre-arbítrio. Porque pego as peras do vizinho, tendo peras no quintal da minha casa. Porque digo mentiras quando eu sei qual é a verdade. Porque faço opções erradas quando sei que são erradas. Se você não trabalha esse livre-arbítrio na consciência, a consciência vai se viciar e ela se torna viciosa. Me sirvo aqui do Catecismo da Igreja Católica. A partir do número 1731, o Catecismo fala sobre o mistério da liberdade humana. E diz assim, que nós, enquanto peregrinos neste mundo, enquanto não chegarmos à glória de Deus, nós possuímos uma liberdade que comporta o livre-arbítrio. Porém, a liberdade não é só livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sempre o poder, a capacidade que o ser humano tem de escolher. Escolher o bem, escolher o mal. Porém, se ele escolhe o bem, ele cresce na perfeição. Se ele escolhe o mal, ele definha e peca. Isso aqui é claro, já é o número 1732. No número 1733, o Catecismo diz assim: quanto mais pratica o bem, ou seja, quanto mais no exercício do livre-arbítrio a pessoa escolhe o bem moral, o amor, a justiça, a verdade, a compaixão, a misericórdia, quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Então a liberdade não é só livre-arbítrio. A liberdade vai se consolidando na escolha, na posse do bem moral. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça.
A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. A pessoa decresce em liberdade, ela decresce em liberdade quando escolhe o mal, quando escolhe o pecado. E daí o desafio da formação da consciência. Uma pessoa perguntou se a consciência moral ela é inata. Sim, é um dom de Deus. A pessoa nasce com a consciência moral. Essa capacidade de formular juízos morais, fazer opções entre o bem e o mal, porém a consciência, como dom de Deus, dom da criação de Deus, sempre nos orienta a fazer o bem, sempre nos orienta a evitar o mal. Faça o bem, evite o mal. A lei moral mais fundamental da consciência é a lei do amor. É a lei do amor. Por isso que Padre Rafael citou a Gaudia et Spes número 16, comparando a consciência com o sacrário do homem, onde Deus está presente e fala ao seu coração, inspirando-lhe sempre o amor. No entanto, a pessoa, é claro que para que ela possa formular juízos morais, juízos retos, juízos verdadeiros, de modo a crescer em liberdade, a fazer progressos na vida moral, é claro que a pessoa ela precisa também desenvolver outras faculdades. Por exemplo, se uma pessoa ela tem problemas psíquicos graves, se a pessoa tem problemas gnoseológicos, problemas de conhecimento, de capacidade de conhecimento, problemas graves, é claro que ela também terá dificuldades de formular juízos morais. Nessa situação, o que devo fazer? Não é só uma questão de discernir entre o bem a ser realizado e o mal a ser evitado, mas tem várias situações da vida que nós podemos fazer o bem bem feito. Não é só uma questão de evitar o mal, evitar o pecado. Mas nós também não podemos somente fazer o bem, mas podemos crescer na realização desse bem. Viver o amor, a compaixão, a oferta da vida, como no caso o testemunho dos mártires. Fazer o bem, certamente, é testemunhar o Evangelho. E se faz um bem maior quando a pessoa, pela causa do Evangelho, dá a sua vida. Porém, o martírio, ninguém é obrigado a abraçar o martírio. É uma escolha motivada pela fé. É uma escolha motivada pelo amor a Deus, pelo amor aos irmãos. Mas é preciso ter presente que, para que a pessoa possa fazer discernimento moral, para que a pessoa possa escolher o bem, ela precisa também desenvolver sua capacidade intelectual, capacidade de conhecer as coisas. Na formação da consciência, é preciso educar a consciência, por exemplo, no conhecimento básico, fundamental dos mandamentos de Deus. O padre Rafael fala aqui da categoria moral das bem-aventuranças. Bem, as bem-aventuranças, elas não são preceitos normativos. Quando a gente lê, bem-aventurado, por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos de coração, porque alcançarão misericórdia. Por que é difícil formar a consciência das pessoas a partir das bem-aventuranças? Porque as bem-aventuranças não são imperativos, prescritivos. Olhando a bem-aventurança, ela não é uma norma moral. Norma moral é, por exemplo, não pecar, não matar, amar a Deus. Aí eu tenho um imperativo, certo? Eu tenho um imperativo.
positivo, negativo, não importa, mas uma lei. É muito mais fácil educar as pessoas na vida moral a partir da lei, a partir da norma. É muito mais fácil. Hoje é dia dos pais, né? Parabéns para os papais que aqui se encontram. Pai e mãe educam os seus filhos, quando são crianças, a partir do sim, não pode, deve, não deve, assim por diante. Ou seja, é fácil formar, educar moralmente as pessoas pela lei. Agora, a bem-aventurança apresenta um campo vastíssimo de escolhas, de possibilidades, de exercício da liberdade no comprometimento com o bem, que não é fácil, muitas vezes, orientar as pessoas na forma como elas devem se comportar, escolher. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu posso transformar essa bem-aventurança no imperativo. Seja misericordioso. Porém, mesmo apresentando uma norma, uma lei, um imperativo, seja misericordioso, porque nosso Senhor promete que você alcançará a misericórdia. Agora, na prática, como ser misericordioso? É aí o dilema. Na prática concreta, diante da infidelidade do meu marido, diante da infidelidade da minha esposa, diante do pecado cometido por um irmão de comunidade, um pecado explícito, como ser misericordioso? Olha aí o vasto campo de escolhas, de possibilidades para que nós exerçamos a misericórdia. E aí a dificuldade da teologia moral de apontar. Eu posso até dizer, olha, você pode ser misericordioso, perdoando e assim por diante. Existem situações de infidelidade que a consciência da pessoa pode discernir até mesmo a separação. Existem situações graves, sérias, que a esposa, diante da infidelidade do seu marido, ela também tem a possibilidade de escolher a separação. É sério, é grave. Mas até chegar à separação, existem outras escolhas, existem outras possibilidades. Como exercer a misericórdia? Então aqui entra a educação moral, a importância do conhecimento também das leis, das normas morais, a importância de abrir para a consciência da pessoa um campo vastíssimo de valores morais, para que a pessoa seja livre para optar, seja livre para escolher. Alguém vai dizer, eu vivo segundo a minha consciência. É claro, isso é muito importante para o exercício da liberdade, viver segundo a consciência. Mas, ao mesmo tempo, essa consciência, e cada um de nós precisa ter esse compromisso, essa consciência precisa ser formada. Até o fim da vida, nós estamos formando a própria consciência. Até o fim da vida, nós estamos formando a própria consciência. Então, eu tenho o compromisso de viver segundo a minha consciência, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o compromisso de buscar a formação da minha consciência. Buscar deixar a minha consciência sempre sendo desafiada pela verdade de Deus. Sempre sendo desafiada pela verdade de Deus, e a verdade de Deus é inesgotável. Então é importante ter presente, diante de um formando, até que ponto, até mesmo a sua inteligência já está formada, iluminada, ele conhece os mandamentos, ele conhece as normas, ele conhece as bem-aventuranças, para citar esses exemplos que nós estamos falando. Quais são as leis que estão presentes na sua consciência, as normas? O seu formando, ele consegue, na vida espiritual, ouvir a voz de Deus do seu coração, perceber os bens, perceber o bem que ele deve realizar, perceber o mal que ele deve evitar?
Sim ou não? É importante ter presente isso aqui. O que o seu formando sabe sobre liberdade? Eu tenho certeza que para alguns de vocês, a leitura, o tomar conhecimento desse número do Catecismo da Igreja Católica foi uma coisa boa, uma coisa que iluminou, que talvez você não tinha o conhecimento. Que eu cresço em liberdade, comprometido, escolhendo o bem. E decresço em liberdade, se eu escolho o mal, se eu escolho o pecado, eu decresço em liberdade, eu me torno escravo. Bem, eu tenho certeza que isso foi bom para vocês, para os formandos também. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Na formação. Então a formação moral exige também que a pessoa ela tome conhecimento da doutrina moral da igreja, de acordo com a capacidade da pessoa. O que ela entende por liberdade? O que ela assimilou do ponto de vista moral da própria educação familiar? O que ela aprendeu sobre o amor, sobre o perdão? Será que não existem elementos ali que precisam ser completados? Porque eu paro muitas vezes diante do desafio de um irmão de comunidade que peca, que erra, que escolhe o mal e assim por diante. Mas o que está acontecendo? Eu penso que esses elementos para a formação da consciência moral, eles são importantes. A pessoa não é só moral. A pessoa, ela também é inteligência, ela é vontade, ela é as suas circunstâncias. Esses elementos também influenciam no comportamento humano. Eu preciso ter calma, paciência. Esse é o desafio da formação personalizada, para que eu também possa perceber até que ponto, de fato, a pessoa, aquele irmão, aquela irmã, o formando, a formanda, ela já está progredindo na formação de sua consciência moral. Após esta belíssima colocação, permítanme somente colocar aqui também um número da Veritatis Splendor, que é belíssimo à luz disto que o Padre Wagner acaba de citar. Eu sou fanático do Concílio Vaticano II, então por isso eu reforço este número 40. O ensinamento do concílio sublinha, por um lado, a atividade da razão humana na descoberta da aplicação moral. Isto é fundamental. Quando eu cheguei no Brasil, eu vinha de um país que tem as suas raízes, chamado Colômbia. Na Colômbia, ninguém abraça ninguém publicamente. Eu aprendi a abraçar no Brasil. O meu conhecimento não dava para entender que as pessoas se podiam abraçar. Você tem que respeitar, querendo ou não querendo, a cultura do outro, o ambiente cognitivo do outro. Em segundo lugar, a vida moral exige a criatividade, o engenho do outro. É a coisa mais bela do mundo. Por isso eu disse na quinta-feira ou na sexta-feira, quando iniciamos o encontro, eu, como formador, não posso esperar de um formando no primeiro ano de vida comunitária que responda como aquele que tem 40 anos. Porque a minha criatividade é completamente diversa. E por último, a razão obtém a sua verdade à luz da autoridade da lei eterna. Em primeiro lugar, então, a lei divina natural, ela ilumina a minha consciência. Ela me dá a possibilidade de dizer, olha, eu tenho que colocar o freio aqui um pouquinho porque estou muito acelerado. Esta atitude minha foi uma atitude um pouco irreverente, inconsequente. No final das contas, o outro está no período formativo. A lei moral provém de Deus e nele encontra a sua fonte. E aí se desenvolvem as fontes da moralidade, das quais nós falamos mais uma vez ontem. Então, está o objeto do ato moral, está as suas circunstâncias e está a sua finalidade.
Eu propus ontem, não dê tanta importância para as circunstâncias, porque elas podem mudar conforme o estilo do ambiente no qual a pessoa cresceu. Amigos e amigas, vamos e convenhamos, nós não somos um livro de cozinha. 3 grãos de arroz, 2 de açúcar, um pouquinho de pinga, limão ralado, arroz doce. Não, não dá. Vai com calma. De repente, de um lado é uma coisa, do outro lado é outra coisa. E continua o número dizendo: a justa autonomia da razão moral significa que o homem possui em si mesmo a própria lei recebida do Criador. Por isso o padre Wagner dizia agora, olha, tem uma pessoa, por exemplo, que fez 2º grau, graduação, bacharelado, mas não compreende. Eu tenho que respeitar, porque não é o nível acadêmico aquele que vai me dar a proporção do nível cognitivo-moral. Então tenho que iniciar do pequeno. Aí vamos trabalhando, beleza. Quando você percebe que ele trabalhou essa dimensão, vai para a 2ª, mas sempre mantendo a autonomia. E por último, se esta autonomia implicasse uma negação da participação da razão prática na sabedoria do divino Criador e legislador, ou então sugerisse uma liberdade contra as normas, iria contra as próprias contingências da história ou da própria sociedade. Eu estou no Brasil e não posso agir no Brasil como se estivesse na Colômbia, porque as normas brasileiras são completamente diversas das normas colombianas. E a minha razão tem que ser iluminada por isso. Agora, moralmente, há princípios universais. Eu devo ser honesto na Colômbia e no Brasil, porque a razão ilumina minha consciência para evitar qualquer tipo de engano aqui e ali. Isto tem que ficar claro para nós, porque hoje muitas pessoas se amparam na cultura. Então, no Uruguai está liberada a maconha. Eu vou cada 15 dias ao Uruguai, meto o meu baseadinho e volto para o Brasil feliz da vida. Não. Tem gente casada que quando sai da sua casa, tira a aliança, trabalha a semana toda como um homem solteiro ou como uma mulher solteira. A aliança é uma parte, você sabe que você é casado. Eu posso ir onde quer que for, ali eu sou Rafael, com um adjetivo qualificativo, presbítero. Me chame padre, me chame como que você me quiser chamar, mas eu sei em consciência que eu sou presbítero. Por isso, a autonomia moral, que já vai nos encaminhando para o tema do livre-arbítrio, é uma realidade muito forte. Eu gosto muito da expressão de Sérgio Bastianello, autonomia moral na fé. Só se ela cresce em direção da teonomia, quer dizer, da decisão entre Deus e eu. Nós dois, Deus e eu, nos sentamos moralmente a tomar uma decisão. As 8 perguntas, ou as 9 perguntas do livre-arbítrio da 27 até a 34, envolvendo um pouco a dimensão psicológica, como ajudar um formando a crescer no livre-arbítrio, como ajudar um formador a crescer no livre-arbítrio, a permanecer no livre-arbítrio. O livre-arbítrio, já o padre Wagner o leu e o explicou muito bem, existe o livre-arbítrio sempre e quando você tenha a capacidade cognitiva, racional, de atingir a maior liberdade, o bem. Mesmo que nós escolhamos pelo mal, quem escolhe pelo mal não tem participação moral no livre-arbítrio. Porque já o mal, infelizmente, vicia os atos de liberdade. Então eu já não sou tão livre como eu penso quando eu opto pelo mal.
E aqui está, por exemplo, um problema que nós deveríamos tratar num futuro na escola de formadores hoje. Eu me referi ao estado intersexual. Hoje nós temos formadores e formandos com sérias problemáticas no livre-arbítrio, no exercício moral da sua sexualidade. Quem é um intersexual? É uma pessoa que logo após nascer ou logo depois da sua primeira puberdade, sendo homem ou sendo mulher, decide mudar toda a sua contextualização sexual e eu nasci como homem, mas decido viver como mulher. E além dos interventos cirúrgicos, toda a minha psicologia é feminina. Mas nós também temos o drama das pessoas homossexuais, que vivem dentro das nossas comunidades, quer na tendência, quer na cultura ou quer nos atos homossexuais. Esta é uma realidade urgente. E temos casais dentro das nossas comunidades que não entenderam que a exclusividade do matrimônio não é monogâmico. Não, é fiel. Então, eu optei por ti como minha mulher e tu optaste por mim como teu marido. E essa realidade tem a ver tudo com o livre-arbítrio na psicologia e no exercício da mesma. Por isso o padre Wagner dizia, é muito mais fácil dizer para um seminarista, seja célibe. Imediatamente ele começa a ser célibe. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha a revolução que causa a bem-aventurança. Porque o princípio moral não é o celibato. O princípio moral é a pureza. E quando a gente trabalha a pureza na sua vida, mesmo sendo uma pessoa desordenada sexualmente, a sexualidade começa a ordenar-se. Eu até proponho, Padre Fabrício, numa futura escola, trabalhar a consciência moral da sexualidade, à luz da sexualidade moral. Porque hoje nós vivemos esta situação que está em muitas perguntas colocadas para encerrar. Como manter o equilíbrio de uma vivência formativa saudável numa comunidade onde todos sabem que há sérios problemas afetivos, psicossomáticos e sexuais? Como? Isso tem que ser trabalhado à luz da formação da consciência. E essa consciência moral vai atingindo não só o meu comportamento, vai atingindo essencialmente a minha estrutura pela opção que eu fiz. Nós sabemos, e ontem trabalhamos a dimensão da opção fundamental à luz deste critério. Optar por Cristo e deixar as opções periféricas também entrarem em ação com essa decisão fundamental que me torna cada vez mais livre, que me torna uma pessoa mais acessível. Eu posso, por exemplo, conviver com uma pessoa que não quer falar comigo. Beleza, ontem colocávamos o exemplo. Mas eu não posso conviver e permitir a minha convivência com uma pessoa que, além de não falar comigo, não quer nunca mais falar comigo. Ali há um problema psicossomático, ali há um problema neurótico e ali há um problema muito sério a nível da consciência moral, que pode causar uma inimizade total, pode causar até um escândalo público. Eu nunca vou esquecer quando estava no seminário, um seminarista brigou com outro e jogou o prato de sopa na cara do outro. Isso, num rapaz de 22 anos, tudo bem, perdeu o controle. Mas uma pessoa de 48 anos que não joga o prato de sopa na cara do outro, senão que simplesmente nunca fala. Você não existe para mim e não quero que exista. Psicossomaticamente, isso acaba com você. Porque você se pergunta, meu Deus, mas que foi de tão grave que eu fiz que este cara não me dirige a palavra? Imagina o meu superior não falar comigo. Ou imagina eu, entre um irmão de comunidade, não ter a proximidade moral necessária para compartilhar. Ali há um desequilíbrio. E termino dizendo com a pergunta 35.
Percebemos que as pessoas estão valorizando muito a dimensão psicológica. Sim, demais. O Papa Francisco é taxativo. Tem gente que não sai do terapeuta, mas não muda em nada. Aliás, eu comparo, tem gente que fica 3 horas no salão de beleza e não percebeu que não serviu para nada. Não funcionou. Não quer perceber. Com todo respeito, a exaltação da psicologia e a vida moral completamente afogada é algo ímpar. Eu fui suficientemente honesto ontem e eu dizia: cuidado quando os holofotes na nossa vida moral começam a queimar-nos. Quando você lhe dá mais importância a essa sua boa imagem do que a sua real imagem. Sem medo. Alguém diz, como? A proposta de Evagrio Póntico, que citei na sexta-feira, a acusação de si mesmo. Eu sempre parto desse princípio. Se alguém um dia tem que dizer algo ao meu respeito, esse alguém serei eu. Você não tem que dizê-lo. Eu vou dizê-lo. Sem problema. Porque a maturidade moral chega a essa capacidade. Digo mais uma vez com as palavras do Padre Wagner. Cognitivamente é essencial. E você não pode pedir para uma pessoa com uma capacidade cognitiva mínima que responda. Então trabalhe para que amadureça. Trabalhe nisso. Uma pergunta aqui que apresentaram sobre o fato de nós trabalharmos a consciência diante de um irmão, de uma irmã, que não admite erros e vícios, erros e pecados. Então, bem, existem erros e pecados, existem erros e pecados. Até que ponto aqueles comportamentos pecaminosos comprometem não só a salvação da pessoa, mas também comprometem o próprio bem da comunidade, certo? Então existem erros e erros, pecados e pecados que precisam ser discernidos. Por que a pessoa não admite seus erros e pecados? É importante se colocar também essa pergunta. Existe alguma deficiência naquele irmão? Existe alguma deficiência naquela irmã? Deficiência intelectual, deficiência moral, deficiência, limitações psicológicas, afetivas. Existem problemas emocionais, dramas da história daquela pessoa, e aí a psicologia pode ajudar, sem dúvida, uma ferramenta importante no processo formativo. Então, problemas emocionais, dramas na história afetiva, emocional daquela pessoa que contribuem para bloquear na pessoa a capacidade de autorrevisão, de autoquestionamento. Por que ela não admite erros e pecados? Então, essas perguntas elas precisam ser feitas, precisamos tomar cuidado, porque às vezes existem elementos internos na pessoa que a bloqueiam, de modo que ela não é capaz de um autêntico exame de consciência, como o Padre Rafael terminou de nos colocar, uma autêntica revisão de consciência. Quando eu entrei na Canção Nova, bem, eu entrei, graças a Deus, eu tive uma educação familiar, religiosa, muito consistente. Depois também, na comunidade paroquial da qual eu participava, lá no Rio de Janeiro, o nosso pároco, ele tinha o cuidado de dar, ele mesmo, a catequese, a formação catequética, doutrinária, com muita consistência. Então, eu entrei na comunidade já com um conhecimento assim, importante da doutrina da igreja, da moral, mesmo com meus pecados, né, minhas limitações, mas eu entrei com esse conhecimento. Hoje, a gente percebe que as novas gerações já não têm uma formação catequética, doutrinária
tão consistente como antigamente, pelo menos do tempo que eu entrei na Canção Nova. As novas vocações vêm de jovens, são jovens que fazem experiência de Deus, conversão, experiência emocionalmente forte, né, do encontro com Cristo e assim por diante, mas doutrinariamente frágeis, com uma catequese muito fraca. Pelo menos é a percepção que eu tenho, posso estar enganado, tá? É a percepção que eu tenho. Então, nós também precisamos, diante desses irmãos, precisamos tomar esse cuidado de formá-los para que eles também saibam fazer o exame de consciência. Porque, no meu caso, na minha época, com a formação que eu tive, a formação catequética, doutrinária, fazer esse exame de consciência era muito mais fácil, a gente era formado para isso. Hoje em dia, não. As pessoas nem sabem o que é exame de consciência. E depois um exame de consciência que seja sempre à luz do mistério, diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, sempre à luz do mistério da cruz do Senhor, da cruz de Cristo. À luz do amor doado, do amor testemunhado pela oferta de Jesus, que doou a sua vida, a misericórdia de Deus que se revela na Páscoa de Jesus, e todos esses elementos espirituais, teológicos, que são importantes para que a pessoa possa exercer o seu exame de consciência. Porque no exame de consciência não é só uma questão de autoacusação, acusar os próprios pecados, acusar o mal que a pessoa cometeu e assim por diante. Mas é abertura para que a pessoa, no mistério da graça de Deus, renuncie ao mal, renuncie ao pecado e possa vislumbrar o bem que ela deve realizar. E não parar somente na autoacusação, na autocondenação. Porque isso pode reforçar uma consciência escrupulosa, certo? Uma consciência rigorosa. Porque, então vejam como que a atitude espiritual de fazer o exame de consciência também é uma atitude espiritual que a pessoa precisa ser formada. Como fazer o exame de consciência? Como realmente se colocar diante de Deus como pecador, como pecadora? Bem, no processo formativo, para que a pessoa possa admitir seus erros e pecados, correção fraterna, como Jesus nos ensina no Evangelho. Esse é um elemento constitutivo da vida fraterna em comunidade, correção fraterna. Agora, também na correção fraterna, nós precisamos corrigir o irmão para que ganhemos o irmão para Deus e não para nós mesmos. Na Canção Nova, às vezes, nos deparamos com situações de formadores que não querem passar pela dificuldade de viver a correção fraterna e, portanto, não têm a coragem de corrigir o irmão, até porque talvez o formador, que também precisa da formação da sua consciência, não queira ficar com a sua imagem arranhada diante do formando. Porque quem corrige fraternalmente, normalmente sai perdendo, né? Em termos de imagem diante do formando, sai perdendo. Né? Então a pessoa não quer. Aí se utiliza dos mecanismos estruturais de autoridade da comunidade, da hierarquia, para dizer... Aí vai lá o formador, procurar o formador da casa comunitária, procurar o formador geral, para que o formador geral, Padre Fabrício, né, faça a correção fraterna. Bem, isso não é só coisa de formador, né, da casa comunitária, e muito menos do formador geral. Se nós somos uma comunidade cristã, católica, amadurecida, esclarecida, bem formada, nós vamos viver a correção fraterna normalmente, com serenidade, certo? Onde eu não preciso,
não preciso esperar que o formador corrija. Se eu sou irmão e detecto o problema, eu vou dar o passo para viver a correção fraterna. Para ganhar o irmão, não para mim, mas para o Senhor, com respeito, com tranquilidade. Não queira corrigir na hora do nervosismo, né? Na hora do nervosismo, quando a gente vai para a correção fraterna, aí a gente só desce o porrete, não dá certo. Tem situações que nós precisamos esperar alguns dias, baixar a bola emocional para corrigir fraternalmente. E depois, gente, se tem um elemento fundamental na relação do formador com o formando, esse elemento que eu gostaria de destacar agora é: o formador deve ser responsável por interceder, por rezar pelos seus formandos, no dia a dia. Não somente no momento em que os dois se sentam para dialogar, o diálogo fraterno, o diálogo entre formador e formando, mas no dia a dia. Por que aquele irmão não admite seus erros e pecados? Eu vou gastar um tempo intercedendo por aquele irmão, para que a graça de Deus o ilumine e desperte no coração dele a humildade suficiente para ele reconhecer os seus erros e pecados. O padre Rafael Solano destacou aqui essa frase importante, uma das perguntas que foi feita, a frase importante do apóstolo São Paulo: faço o mal que não quero. Olha, gente, por mais formados moralmente que sejamos, graças a Deus, até o fim da nossa vida, nosso Senhor vai permitir que um anjo de Satanás nos esbofeteie. Nosso Senhor vai permitir que permaneça em nós um espinho na carne. Porque muita gente perde a salvação por causa do orgulho da própria santidade. A pessoa se acha santa, se acha perfeita, cumpridora de todas as normas, leis, mandamentos, preceitos e assim por diante. Orgulho espiritual. A pessoa corre o risco de perder a salvação. E aí nosso Senhor vai dizer, como disse para o apóstolo São Paulo: basta-te a minha graça. Então, até o fim da vida, um anjo de Satanás vai nos esbofetear. É o mistério do pecado em nós, é o mistério da iniquidade, que também, muitas vezes, dificulta a formulação justa do próprio juízo moral. A formulação do juízo moral, ela é dificultada pelo mistério do pecado em nós. E, às vezes, o irmão escolhe o bem achando ser o mal, escolhe o mal achando ser o bem. Quanta confusão. Mistério do pecado. Não é só por causa da má educação que teve, as circunstâncias sociais e assim por diante, onde a pessoa foi educada. Mas esse mistério do mal que São Paulo fala, faço o mal que não quero, está em todos nós. Daí a importância da formação da consciência moral. Mas também, gente, de formar as pessoas nessa confiança na misericórdia de Deus, confiança na misericórdia do Senhor, porque se Ele permite que o anjo de Satanás nos esbofeteie, é também para que a gente continue suplicando a graça de Deus, continue abertos a essa experiência tão importante da vida cristã, que é o exame de consciência, para que nós possamos aderir cada vez mais nossa vida ao mistério do reino de Deus. Chegar à noite, sentar-se diante dos salmos, diante da súplica de perdão e fazer um exame de consciência, como propunha, por exemplo, o cardeal Martini. Que coisa mais bela. Martini dizia: um exame de consciência da vida, do pecado e da ação de graças. Seriam os três grandes tripés propostos por Martini. E depois, nos diálogos nocturnos de Jerusalém, Martini vai dizer a necessidade essencial de não perdermos a consciência e o nosso exame de consciência. Individualismo, individualidade e indivíduo.
Les proponho mudar tudo isso por uma única proposta: personalismo cristão. Então, lhes proponho aprofundarmos em Jacques Maritain, na sua mulher, Raíza Maritain, e em Emmanuel Mounier, os pais do personalismo cristão, já que no dia 14 de outubro próximo será canonizado o grande Papa Paulo VI, nós poderíamos resgatar o personalismo cristão. Ninguém melhor do que Paulo VI, que bebeu nas fontes de Gilson, porque é toda a filosofia da pessoa, aquele que pode nos trazer o trabalho da nossa personalidade. Se nós criamos indivíduos, estamos correndo um risco moral muito sério, e é a individualidade. Hoje, quando você trabalha a pessoa, você trabalha dimensões concretas dessa pessoa. E como foi dito agora pelo padre Wagner, tem pessoas que honestamente não são más, é que não têm condição. E então você tem que criar um guindaste para levantá-lo, para que a pessoa se sinta pessoa, para que trabalhe o seu autointeresse, a sua autodisposição, a sua autocapacidade de reflexão. É uma pedra bruta, é uma pérola preciosa, mas precisa ser trabalhada. Dizem que São João Bosco, quando encontrou a São Domingo Sábio, viu, neste cara tem santidade. E Domingo Sábio diz na hora: o Senhor tem que ser o alfaiate e eu o pano. Pronto. Eu sou um pano bom, mas eu preciso de um alfaiate bom. Agora, pano bom em mãos de alfaiate péssimo é terrível. Porque o rasgo vai ser impressionante. Alguém colocou nas perguntas: tem muitos formadores que bajulam os formandos. Tristemente, já está respondido. Se a formação moral de uma pessoa está sustentada na bajulação, na confeiteria, na decoração, no enfeite, ali não há nada moral. Como se deve realizar este processo? O processo do personalismo é belíssimo. Por quê? Porque Emmanuel Mounier, da mesma forma que trabalha Martin Buber, os dois se iniciam à luz do tu, do outro. Um seminarista me dizia ontem que está fazendo o seu TCC, o seu projeto de estudos sobre alteridade. Não digo isto só para ele, digo isto para todos. Alteridade, sim, sem faltar a esta proposta que agora era tocada sobre a misericórdia, a dignidade e especialmente a colocação da pessoa no centro, não na periferia. Se o Papa está falando de periferias existenciais, é por uma razão eloquente. Muitos vivemos isolados. E acontece também dentro das comunidades de vida, dentro dos seminários e dentro das congregações. O isolamento não é estar sozinho no quarto, não. O isolamento é não ser considerado pessoa dentro do ambiente comunitário. Quando você não me vê como uma pessoa, quando me vê simples e exclusivamente como um de todos os membros da comunidade, entre eu e você não haverá alteridade jamais. Querendo ou não querendo, eu sou para você e você é para mim. Como superar e trabalhar o individualismo? Coloque a pessoa a trabalhar, a pessoa, não o indivíduo. E há um dado muito importante em Martin Buber, que depois Bento XVI vai trabalhar na belíssima, para mim, a melhor de todas as encíclicas. A alegria da esperança. A esperança como ponto de partida escatológico, humano e eclesial de uma pessoa. Spes salvi. A única coisa que nós não podemos perder perante a pessoa
é o exercício da esperança. Nós não somos utópicos, cuidado. A moral católica não é uma moral de utopias desnecessárias. Então, eu vou investir em fulano de tal para que amanhã ele seja aquele que vai conduzir. Não, eu vou investir em fulano de tal, em fulana de tal, porque essa pessoa está destinada à salvação. Meus queridos amigos e amigas, a nossa moral não é política. Nossa moral não é política. Nossa moral é escatológica. Cristo, o grande soteros, o único Salvador, coloca na nossa vida, no nosso agir, na nossa forma de ser, uma perspectiva cada vez maior. Façamos um exemplo concreto. Que diferença há entre Judas e Pedro? As duas personalidades morais quase que são idênticas. Judas tinha intimidade com Jesus, Pedro tinha intimidade com Jesus. Judas fazia parte dos 12, Pedro era a cabeça dos 12. Judas conhecia muito bem Jesus, Pedro também o conhecia muito bem. Os dois tinham sido chamados pelo mesmo mestre. Vire agora a página. Judas o trai, o vende. Pedro o trai, o nega. Judas o beija para vendê-lo. Pedro é capaz de negá-lo e de dizer: não o conheço, outro tipo de beijo. Judas se enforca. Pedro chora amargamente. Faça um estudo moral das duas personalidades e obtenha uma resposta sobre estas duas pessoas. Moralmente falando, nós não estamos diante de indivíduos, nós estamos diante de seres em relação, de pessoas que se encontraram com Cristo. Mais uma vez, a moral cristã só pode ser entendida à luz da proposta seguimento, sequela Christi. Sem isso, tudo o que estamos dizendo é um recetário. Eu não me encontro na moral com São Crispim, não. Eu me encontro no exercício da minha moralidade com Cristo. E que bom que Judas não se tivesse enforcado. Imagina São Judas, que coisa mais bela. Imagina o arrependimento de um homem que tivesse chegado aos pés da cruz e tivesse dito: te vendi, te troquei por 30 moedas, mas tu és o amor da minha vida, sem ti eu não posso viver. Se o outro o fez, por que Judas não o fez? Porque no final das contas, não se encontrou com o princípio moral do exercício dos seus atos, Cristo. E pode ser que durante nossos 50, 70, 90 anos de vida, tenhamos que dizer: olha, como pessoa não estou conseguindo. A minha personalidade é tão fraca, tão desestruturada. Se você trabalha no indivíduo, você pode ter indivíduos com sucesso, pessoas fracassadas. Na vida moral, há muitas pessoas fracassadas. Grandes indivíduos. Eu penso que foi a maior experiência que nós vivemos no dia da renúncia de Bento XVI. Eu analiso, à luz da teologia moral fundamental, a renúncia de Bento XVI, Padre Wagner, porque o texto é uma obra de arte perante a descrição da pessoa. Não tenho forças, não consigo. Gravemente, sabendo da minha responsabilidade, renuncio. Independentemente das circunstâncias, está aqui a pessoa, Joseph Ratzinger. Quem estava em Roma quando João Paulo II saiu pela última vez na janela
É a coisa mais impactante que eu já vi na minha vida. O homem do Evangelium Vitae, da Donum Vitae, sai na janela e diz: eu acredito na ortotanásia e mesmo que vocês não me entendam o que eu estou falando, eu vou morrer de morte natural. E a praça toda ovacionou o Papa, ninguém entendeu nada, os que estávamos ali choramos de ver o rosto desfigurado, mas o rosto de uma pessoa, não de um indivíduo. Então, se o fundador é louco, se a fundadora é louca, vamos trabalhar para resgatar a pessoa moral que há por trás desta pessoa, essencialmente. O formador, o fundador, o colaborador não tem por que ser visto como um indivíduo perfeito. Não vai encontrá-lo moralmente. Não vai encontrá-lo. Vai sofrer a comunidade que procure um fundador, um formador ou uma formadora perfeito. Vai morrer no intento. Tire o individualismo e traga a pessoa como ela é. Isso é muito importante. Continuando a reflexão do Padre Rafael, porque tem algumas perguntas relacionadas a essa questão do formador, a figura do formador, quando se pergunta como escolher um formador, critérios, para a escolha de um formador. E outra pergunta aqui, como lidar com o formador que fala, mas não vive o Evangelho? Aí é a oração a Nossa Senhora da Boa Morte. Fogueira, fogueira, fogueira. Pode rezar Nossa Senhora da Boa Morte para apressar os dias daquela pessoa. Bem, ó Virgem da Boa Morte. Critérios para a escolha de um formador. Bem, eu acho que, primeiramente, é um pouco de maturidade humana, Identificar elementos de uma maturidade humana. As nossas comunidades são muito novas. E, portanto, o que o Padre Rafael disse aqui é muito importante. Nós não podemos pretender ter nas nossas comunidades formadores e formadoras perfeitos. Atenção. Formadores e formadoras íntegros, perfeitos, santos, já canonizados. Isso é utópico, isso aí é irreal, minha gente. Nós temos que trabalhar com o material humano que nós temos. Não, é verdade. Eu tenho dito para alguns irmãos e irmãs na Canção Nova, diante da responsabilidade que eu tenho, porque eu lido muito com os responsáveis de missão da Canção Nova, as autoridades responsáveis de missão da comunidade. Então eu digo, nós temos responsáveis de missão que às vezes também não conseguem viver integralmente o compromisso, o evangelho, coisas desse tipo. Mas a gente identifica naquele irmão, a gente identifica naquela irmã qualidades para uma liderança. Então, nós precisamos ter um pouco de paciência, corrigir, chamar atenção, orientar e assim por diante. Mas os próprios irmãos e irmãs da comunidade, daquela frente de missão, precisam também ter um pouco de paciência para que aquele irmão possa amadurecer, crescer, na medida em que nós identificamos que há naquela autoridade disposição para caminhar no crescimento, no amadurecimento, para exercer a sua liderança. Então, nós temos que ter paciência também com os formandos, com os formadores, certo? Então, nós identificamos certas qualidades humanas, espirituais, naquele irmão, naquela irmã, que dão a ele condições para ser formador, para ser formadora. Ok. A partir daí, vamos nos servir da experiência da própria sabedoria da igreja, em termos de projeto formativo, conteúdos formativos.
A vida religiosa tem muito a nos ensinar. Não precisamos partir do zero. Não é? Não precisamos partir do zero. A vida religiosa já tem muito a nos ensinar. Uma escola de formadores, por exemplo, como esta, que a Canção Nova já promove há vários anos, é uma oportunidade para nós buscarmos a formação dos formadores, a qualificação dos formadores. Isso ajuda muito. Estamos nos servindo da experiência da igreja, a sabedoria da igreja, a experiência da vida religiosa em termos de formação. Então é preciso investir também na capacitação dos formadores. Tendo presente a nossa comunidade, cada comunidade com o seu carisma, identificar que aquele formador é uma pessoa que ama o carisma, uma pessoa que vivencia o carisma, mesmo com suas fragilidades. Se o formador, se a formadora é, de fato, com todos esses auxílios, com todas essas ajudas, o fundador, a fundadora verifica que o formador também teve comportamentos errados, pecaminosos, de acordo com os seus comportamentos, é preciso corrigir e assim por diante, mas continua investindo. Mas, se os pecados chegam a ponto de escandalizar os formandos, pode ser que chegou o momento de tirar aquele formador, de tirar aquela formadora. Porque no processo formativo, nós sabemos que tem muito peso o testemunho no sentido de que os formandos, eles olham para aquilo que nós fazemos, eles estão atentos aos nossos comportamentos, estão muito atentos. E é isso que realmente contribui ou não para a formação. Agora, se chegou a um ponto de escandalizar, aí tem que tirar da frente. Tem que tirar o formador da formação, porque eu posso comprometer todo um processo formativo dos nossos formandos se aquele formador, se aquela formadora dá escândalos. Se os seus erros, se os seus pecados não são ainda num grau de escândalo, a ponto de comprometer a formação dos formandos, então corrija, qualifique, porque você identifica ainda, como responsável da sua comunidade, fundador, fundadora, que há ali naquele formador qualidades para ser um bom formador, mesmo que ele ainda não tenha toda a experiência. É preciso ter paciência também com a questão da experiência, não se torna um bom formador da noite para o dia. Então, quem entra na prestação desse lindo serviço comunitário, o serviço da formação, precisa ter paciência, porque é só com a experiência de anos que vai se tornando um bom formador, uma boa formadora. Bem, tem muitas perguntas aqui que são bem da famosa moral casuística, né, Padre Rafael? A famosa casuística. Ou seja, são casos e casos, casos e casos, situações e situações, situações e situações, que nem sempre nós conseguimos responder com facilidade. Por isso que, para a teologia moral, é muito importante também termos presente os princípios morais, as categorias evangélicas morais. Por exemplo, o Padre Rafael apresentou aqui uma categoria moral evangélica que é fundamental: o seguimento de Cristo. Antigamente se falava muito de imitatio Christi. Por isso nós temos aquele livrinho, A Imitação de Cristo. Então, uma categoria moral importante, que não é que deixou de estar, que não deixou, não perdeu o seu valor. Essa categoria moral ela continua válida, a questão da imitação de Cristo. Porém, hoje se fala muito em seguimento de Cristo. Seguir Cristo.
Isso é um princípio moral evangélico, uma categoria moral evangélica que deve ser incutida na formação dos membros. À luz disso, como formador, eu posso ajudar os formandos a perceber, bem, na prática, na vida fraterna, eu tenho um problema de relacionamento com o irmão. Recorro ao princípio, recorro à categoria moral, seguimento de Cristo. O que o seguimento de Cristo me ajuda? Qual é a luz que eu posso tirar do seguimento de Cristo, dessa categoria moral, para poder iluminar o meu agir concreto diante da dificuldade que eu tenho com o meu irmão? Então, a partir daí, eu começo a ajudar o formando a fazer o juízo moral à luz de uma categoria. A consciência moral, ela não é só a capacidade que a pessoa humana tem de formular juízos morais. O Catecismo da Igreja Católica fala da sindéresis. Ou seja, no fundo da consciência, ecoa a voz de Deus. No fundo da consciência, já estão impressos os mandamentos de Deus. No fundo da consciência, já estão presentes as bem-aventuranças. Só que nós, pelas próprias limitações humanas, somos incapazes de forma imediata a perceber na nossa consciência o bem a ser feito, o mal a ser evitado, a perceber de forma imediata o que devo fazer naquela realidade concreta. Aí nós temos que aí nós temos que lançar mão de uma virtude moral que se chama prudência. Uma definição linda de prudência nos é dada por São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Simples assim, ele diz: o que é prudência? Recta ratio agibilium. Recta ratio agibilium. É o reto juízo no agir. A prudência, e aí entra a ação da graça de Deus, a sabedoria, dom do Espírito Santo, que ilumina o reto juízo moral. Naquele momento concreto, o que devo fazer? Se na formação eu conseguir iluminar a consciência dos irmãos, dos formandos, com, por exemplo, a categoria evangélica do seguimento de Cristo, no exercício da liberdade, aquele irmão, aquela irmã conseguirá fazer um juízo moral para perceber, nesse momento, dificuldade de relacionamento fraterno. Eu estou sendo tentado por um administrador que quer me corromper. Eu tenho a possibilidade de pecar contra a castidade, ser infiel à minha esposa, e assim por diante. Naquele momento, o que fazer? Bem, o que me diz o seguimento de Cristo? Como seguir Jesus nessa circunstância? Como seguir Jesus nesse momento? Então, o juízo prudente, moral, uma vez que ele já está iluminado do seguimento de Cristo, vai me ajudar a perceber, naquele caso concreto, o que fazer. Então, não adianta, sem dúvida, que tem irmãos e irmãs de comunidade que nós precisamos ensinar o bem que ele deve fazer. A coisa precisa ser escandalosa, sim, precisa ser muito clara. A virtude que ele deve praticar, precisamos também ensinar isso. Tem gente que não consegue intuir as coisas de forma assim tão rápida, tão imediata, não consegue intuir.
Então eu preciso dizer, meu irmão, você deve viver assim, assim, assim. É por isso que nossas comunidades têm as constituições, os estatutos, os documentos que mostram como as pessoas devem viver. Mas mesmo assim, mesmo quando as coisas são claras desse jeito, é importante iluminar pela formação da consciência as categorias morais, os princípios morais fundamentais. Isso precisa ficar muito forte na consciência das pessoas, o seguimento de Cristo, para que a partir dali a pessoa possa no dia a dia discernir o que devo fazer. As outras 3 virtudes morais vão estabelecer essa verdadeira panorâmica do exercício moral. A justiça. A prática da justiça não é simplesmente dar a cada um aquilo que lhe corresponde. A prática da justiça é a capacidade que a consciência possui de saber isso que o padre dizia agora. Neste momento não me convém, ou neste momento me convém. Não por conveniência, por necessidade. Isto vai nos ajudar profundamente. Nós encontramos uma pessoa justa quando ela é capaz de estabelecer os critérios primordiais do exercício do bem. Então, sou justo, por exemplo, no horário em levantar-me. As minhas atividades começam às 8 da manhã, eu sei que eu sou bem lento, quase que parado, eu acordo às 5:30 para estar organizado às 7:10 e não chegar às 8:50. Não seja injusto, atrasando toda uma comunidade em função de você. O exercício da virtude da justiça vai nos colocar diretamente na prática do bem, porque eu faço tudo aquilo que faço por mim em direção dos outros. Precisamente por isso, a regra de ouro ainda é válida. Senão, não teria sentido. Para Santo Tomás, da mesma forma que é atribuída a prudência como o endirecionamento dos nossos atos, a justiça é a motivação desses nossos atos. Por isso falei na sexta-feira, dispositio, a disposição. Eu me disponho a ser justo, a praticar o bem. Vamos agora na segunda, que é a mais dramática de todas. Se a prudência puxa os meus atos, se a justiça os motiva, agora eu vou colocar o tempero, a temperança. A temperança no processo formativo, que são 25 perguntas ao todo aqui, a temperança é essencial. Uma pessoa destemperada não somente é desequilibrada. Uma pessoa destemperada cria um conflito num copo de água. Uma pessoa destemperada faz um show. Às vezes você se encontra com membros nas comunidades, com membros nas dioceses, e você diz, meu Deus, mas era necessário este show? Por uma coisa tão simples. Quem tirou este copo de água da geladeira? Alguém, isso não é grave. Isso não é grave. A temperança moral não somente tem a dizer sobre os nossos impulsos sexuais, não. Eu brincava com vocês dizendo que eu sou bundólatra. Deve ter muitos bundólatras aqui também presentes, hein? Idolatra na bunda, hein? Beleza. Pois bem, você tem que colocar temperança no olhar, porque a prudência lhe diz, Rafael, olha, 22 anos de ministério, pároco da Catedral de Londrina, não cause escândalo, seja prudente e coloque esse tempero. Por temperança, você decide ir em alguns lugares ou em alguns locais e em outros você não vai. Porque se você se apresenta ali, você vai destemperar o ambiente. E a sua pessoa não traz benefício nenhum.
Então, por isso, você tem que trabalhar as virtudes morais à luz da sindéresis. Mas há uma última virtude moral que é trabalhada à luz da sineidesis e da epiqueia. A justiça, a prudência e a temperança à luz da sindéresis. Mas vem aqui uma que é ainda muito mais exigente e você precisa da capacidade intelectual constantemente, a fortaleza. Forme na sua personalidade moral as 4 virtudes paulatinamente, começando pela prudência, passando pela justiça, entrando na temperança e abrindo o seu coração para a fortaleza. Porque quem não pratica a fortaleza, na primeira comoção interior se descompõe. Então deixa de ser virtuoso. Tem muita gente que nós conhecemos que eram verdadeiros espelhos de virtude. Hoje só inspiram tristeza. Tristeza. Começaram bem o processo formativo, iniciaram bem a sua caminhada, foram pessoas muito eloquentes, mas não trabalharam na virtude da temperança, não trabalharam na virtude da prudência, nunca exercitaram a justiça e jamais se propuseram ser fortes. Moralmente, cuidado, porque as virtudes não estão cada uma delas numa gaveta. Cuidado, nós somos seres únicos, integrais. Então, entra em exercício a fortaleza, entram todas as virtudes em exercício. Não é que uma fica olhando para a outra. Então, já que tem uma pergunta aqui, não? Como ajudar os irmãos que se acostumaram a dar indiretas, a viver nos vícios e a conseguir bens em função dos seus próprios interesses? Trabalhe com eles as virtudes morais. Seja suficientemente capaz. Agora, há pouco tempo atrás, se falou da correção fraterna. O Senhor citou a Nossa Senhora da Boa Morte, não? Olha, a correção fraterna, sem virtude, é uma câmara de tortura. Se você vem me corrigir e não está preparado virtuosamente, não virtualmente, virtuosamente, para me dizer: Rafael, eu nunca vou esquecer Dom Orlando Brandes na minha vida. Dom Orlando tem sido um mestre, e foi um mestre único. Durante 13 anos de reitor, eu deixei muitos vazios e muitas coisas a desejar como formador. Mas eu tive uma única virtude, graças a Deus e a correção fraterna de Dom Orlando. Eu não saía do seminário nem para pendurar as minhas roupas no varal. Porque o primeiro dia que ele chegou na diocese me diz: eu quero o reitor 48 horas diárias no seminário. Foi a única virtude em 13 anos. Não tive outra virtude como reitor. Eu estava como arroz de festa, na capela, na biblioteca, na universidade, na oração, nas brigas, em tudo. Em tudo. Muitos vazios deixei, mas a correção fraterna de um homem virtuoso me ajudou a entender que o formador devia estar presente porque eu me estava ausentando. Então a correção fraterna tem que ser muito específica. Ela não depende do seu parecer, da sua forma de entender. Como trabalhar a formação onde acontece grande rotatividade do formador? Essa pergunta foi fantástica e foi a melhor de todas as 25 a nível formativo. Significa que a comunidade não está bem. Há um eixo solto. Por uma razão, é muito mais gostoso ser pároco. Eu estou feliz. Estou feliz, meu Deus. Gente, a gente recebe presentes quase todas as semanas.
Tão feliz, Padre Wagner. Tão feliz. No seminário, E eu eu tô recebia chorando. patada, viu? E eu estou chorando, porque eu sonho com isso. Bom, é que a gente se alterna, viu? Aí está a harmonia da vida. Um tempinho aqui, outro tempinho ali, hein? Beleza. Quem se mete a formador tem que ter consciência de uma coisa. Tem que se formar. Não tem outro caminho. Nós, formadores, não estamos formados. O formador e a comunidade que tem muita rotatividade nos formadores tem um problema no eixo formativo seríssimo. Talvez não tenha, como acaba de dizer o Padre Wagner, pessoas suficientemente formadas, mas tem que investir. E tem que investir seriamente. Você não pode, cada 6 meses, mudar a formadora ou o formador dos prenovícios ou dos novícios. Porque você vai ver no substrato e você vê que o formador saiu existencialmente esgotado e não quer ouvir nunca mais o termo formação. Jamais. Há um problema no eixo. E no eixo humanístico de muitas comunidades, há um problema nas pessoas que assumiram a formação, sim, mas na capacidade e na intelectualidade que este formador não colocou a serviço da própria formação, porque fazia outras coisas. Eu, por exemplo, digo para os bispos, eu digo para os bispos, meu Deus, porque se me meteu o bicho, ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Agora se Cuidado para não atentar em causa própria, viu, padre? Eu digo para os senhores, iba a dizer senhores e me saiu, digo para os senhores bispos, não podem sacrificar um reitor sendo reitor e pároco. Isso é um sacrifício mortal. Volto a Pastores Davo Vobis de João Paulo II. Preferível uma paróquia sem pároco a um seminário sem formadores. Uma casa de formação que não investe no formador, uma comunidade nova que não investe no formador, está cometendo um suicídio em toda a construção da comunidade. Todos estamos cheios de fragilidades, foi dito muito bem agora pelo Padre Wagner, formador perfeito não tem, taratim, tatatam, tantan. Mas quando você investe num formador, a comunidade tem segurança. E já tem o primeiro. E quando o primeiro está vendo, já prepare o segundo. E já tem o segundo, prepare o quinto. E vai na frente, vai na frente. Preparar formadores não é simplesmente dizer você tem vocação para ser formador. Preparar formadores é investir nisto, em escolas, em tempos, em momentos. Os formadores da etapa inicial não podem ser os formadores da etapa final. Quem é formador geral de toda uma comunidade tem que ter uma visão quase que holística e vai ter que enfrentar diversas situações que de repente para ele ou para ela eram inesperadas. Quem é formador de casais, se não tem o que o padre acaba de dizer, paciência, muitos casais vão desistir. Vai com calma, vai com serenidade. Muito mais tempo no ouvir que no falar. Um formador que fala demais deixa muito a desejar, porque talvez não tem tempo de ouvir o que o formando tem pela frente. Estas 2 páginas são muito boas, viu? Formação, formando e decisões morais sobre a vida do formador e do formando. Atenção, tem perguntas aqui sobre a questão da homossexualidade. A conversão é uma graça de Deus para toda e qualquer pessoa humana, independentemente da sua inclinação, ou da sua escolha, ou da sua realidade sexual. Por favor, não pensem que a conversão de uma pessoa homossexual se reduz unicamente a
pessoa se tornar heterossexual. Porque a pergunta aqui, pelo menos daquilo que eu entendi, é exatamente isso. A inclinação homossexual em si, a inclinação não é pecado. Se existe alguma limitação, alguma coisa, tendo em vista o projeto de Deus, na realização também da vocação ao amor em termos sexuais, e a pessoa que compreende a realidade do matrimônio, compreende a realidade procriativa e assim por diante, então tomem cuidado. A conversão de um homossexual não é a pessoa se tornar heterossexual, mas é seguir Cristo. Eu não falei do seguimento de Cristo. Também nessa situação de homossexualidade, é preciso ajudar o irmão ou a irmã no seguimento de Cristo. O que a igreja pede é que o irmão ou a irmã viva a castidade. Viva a castidade. E a castidade é uma virtude que é resultado do amadurecimento no amor. O padre Rafael falou das virtudes, fortaleza, temperança, né? Na temperança. Como a temperança ajuda a vivência da castidade, né? A capacidade da autodoação para promover o bem nas pessoas. Vocês acham que uma pessoa que tem inclinação homossexual, mesmo sabendo que hoje em dia, tendo em vista a questão da intersexualidade, não se fala mais de inclinação, mas de opção e coisas desse tipo, né? Mas tendo presente uma pessoa homossexual, vocês acham que ela é incapaz de amar como Jesus amou? Agora eu entro no discurso fazendo referência à sabedoria dos filósofos em termos também de virtudes morais. Os filósofos diziam, fazendo uma analogia, crescer em virtude é como plantar uma floresta. Leva tempo. Crescer em virtude leva tempo. É como plantar uma floresta. Porém, o vício é como colocar fogo na floresta. É da noite para o dia. Acaba tudo, arrasa tudo. Então temos que ter prudência, temos que ter atenção, temos que ter vigilância para não comprometer o nosso comportamento moral com o vício, certo? Mas ajudar os formandos a crescer na virtude, com paciência, tendo presente que uma pessoa homossexual também é capaz de amar como nosso Senhor. É isso que ela precisa viver. Isso dará a ela condições de viver a castidade. Também no contexto das nossas comunidades, certo? Então a igreja não condena ninguém nesse sentido. A igreja diz que, objetivamente, os atos sexuais homossexuais são pecado. E mesmo assim, quem é que vai julgar? Eu tenho um juízo moral, um julgamento moral objetivo, eu digo, é pecado, mas é Deus quem vai julgar a consciência daquela pessoa. É Deus quem vai julgar porque aquele irmão, porque aquela irmã tem comportamentos sexuais homossexuais. É Deus quem vai julgar, não sou eu. É preciso ajudar para que aquele irmão se converta no sentido dele realizar esse caminho de progresso no seguimento de Cristo, na vivência do mandamento do amor. Certamente dará um banho, em termos de testemunho de santidade, em muitos heterossexuais. E com isso eu termino. Eu vou lançar 3 desafios. O primeiro desafio em torno a todas as perguntas da dimensão da sexualidade. Quem não aceita a sua história sexual
como formador ou como formando, vai viver um drama existencial para sempre. A sexualidade evangelizada, a sexualidade vivenciada à luz da castidade, não faz diferença entre bissexuais, heterossexuais, tetrassexuais, não. Porque a castidade, como virtude, ilumina e ordena o comportamento sexual. Quando a gente encontra a riqueza da castidade na sua vida, mesmo fragilizado, mesmo muitas vezes angustiado por essas tendências de um lado ou do outro, você começa a encontrar o caminho do lado de Cristo. Quando você encontra um homem casado que diz: Padre Rafael, eu não consigo ser um marido fiel. Tenho a mulher mais bela do mundo, a família mais bela do mundo, mas eu não consigo. Quando você começa a trabalhar a castidade, essa pessoa abre um leque maravilhoso na vocação antropológica ao amor. Esse é o primeiro desafio que eu lanço. Segundo desafio que eu lanço: a Canção Nova tem muitos instrumentos e as suas comunidades têm muitos instrumentos evangelizadores para trabalhar a evangelização da sexualidade. Aqui, neste mesmo auditório, acontece uma vez ao ano um aprofundamento sobre a sexualidade humana. O que eu vi neste auditório, o ano passado, uma pessoa homossexual levantar-se lá no fundo e dizer: obrigado, porque você é a primeira pessoa que não fala em homossexualismo e fala em pessoas homossexuais. O auditório mais lotado do que está hoje. Para mim foi o melhor de todos os trabalhos feitos a nível da evangelização da sexualidade. Com todo respeito, muitas comunidades, muitas igrejas particulares, muitos seminários não querem tocar a evangelização da sexualidade à luz da castidade e preferem mandar os seus formandos a fazerem processos psicológicos que não vão resolver o drama sexual da pessoa. Todos nós temos uma história sexual. E essa história sexual nunca se apagará, nem com o Alzheimer. Porque todos nós somos seres sexuados. E o terceiro grande desafio que eu lanço: que tal que o próximo tema desta escola de formadores seja sobre a formação da sexualidade moral? Onde você possa aprofundar a realidade de uma sexualidade e, sobretudo, da teologia do corpo. A Faculdade de Canção Nova tem aí uma pós-graduação em teologia do corpo e bioética. Estude um pouquinho sobre isso. Eu lhe lanço esse desafio, porque está tendo muita maracujina e muita cocadinha no meio da sexualidade. Não deixa passar. Ele vai melhorar, ela vai melhorar. Não vai. O exemplo da floresta é belíssimo. Sófocles o dizia com todas as letras do mundo: uma sexualidade não trabalhada é uma sexualidade desordenada. E Sófocles não era cristão. Então, lhes proponho, à luz de todas as perguntas que vocês colocaram em direção da sexualidade, que nos toquemos um pouco e nos deixemos mexer por esta grave preocupação. A sexualidade necessita urgentemente ser evangelizada. O evangelho entra e se encarnou também na nossa história sexual. É belíssima a tradução do credo em latim. Infelizmente em português e em espanhol o estragamos. Ele não desceu aos infernos. Infera significa desceu ao inferior, 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 inferior. Desceu até onde nós não imaginamos e nos fez capazes da redenção. O que não é assumido não é redimido, minha gente. E estamos perdendo muito tempo, muitos formandos e muitas pessoas que poderiam receber muito mais
do que um equilíbrio temporário à grandeza de uma sexualidade evangelizada, santificada e, por que não, precisamos desses testemunhos para que mexam um pouquinho nesta sociedade tão hedonista, tão pornográfica na qual nos encontramos. E nós não estamos fora da sociedade. Não nos digamos mentiras. Isso também chega na minha casa paroquial, chega na sua casa formativa, no seu seminário e no seu noviciado. Vamos tomar um pouquinho de consciência e vamos sentir-nos um pouco indignados com isto, para que a nossa consciência moral talvez tome esta decisão.